Estamos aqui num novo Rap de Inovação. A gente está estreando um horário novo, um pouquinho mais tarde, para dar tempo para vocês jantarem. E aí a gente continua a nossa jornada aí com o Luiz Hartmann, para a gente estar entendendo aí o que a gente faz, principalmente com o plástico pós-consumo. A gente já conhece bem que o plástico é um material super sustentável e a gente precisava fechar uma ponta, que é como voltar esse material para a economia circular. Então, a semana passada a gente viu bastante, a semana retrasada, nós vimos bastante sobre reciclagem mecânica. Hoje nós vamos ver uma etapa muito importante, que é uma separação automática do resíduo sólido, que o Hartmann vai explicar para a gente. E na próxima semana a gente vai falar sobre reciclagem energética, né? Como transformar o plástico num produto que vira um combustível, né? Um combustível derivado de petróleo. Hartmann, boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem. Mais uma vez é um prazer estar aqui nesse grupo seleto, né, de profissionais, de pessoas que estão ligadas ao segmento do plástico. E o tema nosso da reciclagem é um tema bastante palpitante, porque no momento a reciclagem no mundo inteiro passa por um movimento mundial da economia circular, assim como passa por um movimento mundial hoje das empresas vinculadas e buscando atender às práticas de ESG, né, ambiental, social e governança, praticamente como não digo uma diretiva, mas como uma premissa obrigatória hoje para as empresas que pretendem sobreviver no mercado mundial e principalmente aqueles que geram embalagens e geram resíduos que acabam ficando no meio ambiente. Na semana passada nós falamos sobre a parte das tecnologias da reciclagem mecânica, que era um passo após daquilo que nós vamos falar hoje, né? Hartmann, desculpa, acho que está dando uma microfonia aí. Você está com o celular com volume baixo? Está zerado meu celular. Está zerado? Tá, eu posso até desligar o meu. Então, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar o pessoal para migrar do Instagram, para migrar para a gente aqui na nossa... porque assim a gente consegue conversar depois. Pessoal, eu vou pedir que vocês estão aí no Instagram, que a gente migre para o link. Lá a gente vai conseguir conversar um pouquinho melhor. Saio aqui, então, do Instagram Saio também? aqui. Aí a gente sai que vai ser melhor, que está dando muito microfonia. Obrigado, Celinha, ter avisado. Vamos lá. Acabei de sair. Estou encerrando aqui. E outra coisa também, Hartmann, eu esqueci de pedir para o Xavier e o Cassinelli dar uma boa noite também. Eu deixei de você ir falando. Desculpa. Estou errado. E o Júlio e o Cláudio também estão aí. Um boa noitinho rápido. Cassinelli e Xavier, vocês estão com microfones fechados. Enquanto isso, a gente pode tomar um vinho, né, Hartmann? Pois é. Um brinde, né? Brinde, né? Bom, eu posso falar? Boa noite a todos. É um prazer. Aqui, ó. Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, né, escutando o Hartmann, um grande especialista aí na área de reciclagem, e acho que tem coisas muito interessantes que virão aí hoje, né? Vamos lá. Sem dúvida. Então, boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos e um agradecimento especial ao Hartmann aí para poder falar desse assunto que é precioso hoje em dia, né? Então, obrigadão mesmo. Perfeito. Não sei se o Júlio e o Cláudio aí, vocês querem dar um oi, mas o Xavier, o sorteio, você tá fora do sorteio, não adianta agradar o Hartmann não, porque sorteio do vinho é outra coisa, né, Hartmann? Exatamente. Opa! Exatamente. O Júlio e o Cláudio estão tímidos? Oi, estou aqui, Manuel. Não, obrigado, pessoal, por participar aí, né? Muito legal ouvir o Hartmann aí, com essa experiência toda na parte de reciclagem, é um tema muito importante e precisa dividir isso com o mercado, porque o pessoal hoje faz muita besteira no mercado, então precisa de um pouco de ciência atrás disso aí, né, Hartmann? É verdade. Força aí. É verdade. Força aí. Um abraço. Bom, nós temos o Gerson aqui, que acabou de entrar, o Gerson Raso, presidente do Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Gerson. Ô, Hartmann, desculpe o atraso, eu estava num outro evento que acabou atrasando também, iniciou às 18h30. Foi um evento muito bom também, que a gente falou para os legisladores da região do Polo Petroquímica ali, das câmaras de vereadores e os assistentes. Foi muito bom também.
Obrigado, Hartmann. Valeu. O Júlio está quietinho, acho que o Júlio ficou tímido, então vamos tocar. Vamos lá? Só boa noite. O Júlio também vai palestrar no 4º Congresso. Maravilha. Bom, então, hoje o nosso tema ele está voltado para a parte da triagem automatizada, né, que é o sistema que vai gerar mais recicláveis para o mercado de reciclagem. Historicamente, no Brasil, né, nós tivemos um sistema que foi desenvolvido inicialmente baseado no sistema de coleta seletiva e cooperativas. Né? Esse é um sistema que se implantou no Brasil ao longo do tempo, né, que já fazem mais de 10 anos que esse sistema existe, desde a época do início da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e que nós vimos aí idas e vindas, cooperativas que nasceram, cooperativas que morreram, sistemas que foram mal conduzidos, outros foram muito bem conduzidos, mas é um sistema que está instalado e que por muito tempo, e ainda é hoje, o pilar, digamos assim, daquilo que hoje existe na parte de reciclagem pós-consumo no nosso país. Tá? Nós temos muitas empresas que dependem hoje do fornecimento dessa separação manual, né, para atender as empresas. Acontece que a demanda... É só manual que dá para fazer isso, Hartmann? Como? É manual? Porque hoje o modelo é baseado muito no manual, né? Que eu acho que foi um modelo que queria acomodar também a questão de gerar empregos, né? Sim. Na realidade, quando a gente fala do modelo brasileiro, o próprio deputado Carlos Gomes, que é um ex-catador e que é o presidente da Frente Parlamentar da Reciclagem no Brasil, ele reconhece que houve a escala de prioridades do modelo brasileiro foi do social, depois do ambiental e depois econômico, em escalas completamente diferentes. E que nós deveríamos hoje, para poder manter, e ficou claro que o sistema não se mantém se não tiver resultado econômico. As cooperativas não se mantêm se elas não forem autossustentáveis. Elas vão ficar dependendo das prefeituras e vivendo de esmola. Então, o que ele prega hoje como ex-catador, quem viveu, que catou garrafa na rua, é o seguinte: o econômico tem que vir antes, e o ambiental e o social tem que ter parcelas iguais. Né? Então, realmente, isso é um sistema, uma maneira que a gente vê de que o econômico só vai conseguir hoje ser maior se nós conseguirmos evoluir para uma separação daquilo que não é pré-triado. Então, o modelo que nós temos hoje no Brasil e que gera produtos para a reciclagem é uma pré-seleção que é feita inicialmente nas residências, depois que é feita manualmente pelos catadores agrupados em cooperativas e associações, e que vai parar na indústria, que, mais uma vez, faz mais uma triagem para poder, digamos assim, descontaminar o produto dessa separação, dessa triagem manual. O grande problema da triagem manual está ligado à escala. Nós não conseguimos gerar grande escala para gerar grandes volumes. Então, enquanto nós só tivermos o material da coleta seletiva indo para esse canal que existe no Brasil e que vai continuar, né, que não vai sofrer ação de concorrência da triagem automatizada, porque a triagem automatizada ela vai estar voltada para o resíduo bruto, que é encaminhado para os aterros e que lá são depositados de maneira correta ou incorreta, da maneira que for, depende de como é cada situação em cada município, em cada região. Então, o que nós vemos é o seguinte: o modelo hoje, para que se possa atingir as metas de reciclagem a nível mundial e também a nível regional, só se conseguirão ser alcançadas se o modelo correr em paralelo com a triagem automatizada. Ô, Hartmann, a gente tem algum número macro que a gente poderia dizer o seguinte: por exemplo, hoje o Brasil tem mais ou menos em torno de 80 milhões de toneladas de resíduo sólido urbano, né, por ano. E isso deve dar se você colocar aí 60% disso sendo orgânico, o resto você tem 40%. Então, então você tem mais ou menos 32 milhões de toneladas para fazer a triagem.
mais ou menos isso, né? 32 milhões de triagens, se a gente fosse ter que fazer isso manual, a gente teria que ter aí, não seria quase que impossível, humanamente impossível você conseguir fazer toda essa triagem com pessoas, uma triagem, como é que se fala? Uma triagem manual. É possível? Não seria possível, você teria que ter milhões. Para ter uma ideia, uma planta de 1.500 toneladas dia de resíduo bruto, tá? emprega, mesmo sendo automatizada, tá? ela emprega em torno de 120 pessoas numa linha. Tá? Aí tu multiplica 1.500 toneladas, não é nada, né? Não é nada. Isso aí não é nada, né? Não é nada. Então, tu pega uma de 800 toneladas, a gente tem um projeto em andamento aí que o pessoal adquiriu uma planta semi-automatizada, que não vai ter um grau de automatização tão sofisticado, e que para tirar 10 mil toneladas ano de rígidos, 20 mil toneladas ano de rígido, está trabalhando com quase 100 pessoas por turno. Então, realmente não teria mão de obra para poder gerir todo esse resíduo. E os volumes são muito grandes, e se for uma coisa muito lenta, não tem como, porque essas plantas automatizadas trabalham em alta velocidade. Nós vamos ver depois no pequeno vídeo que eu vou apresentar, que realmente é alta velocidade. Isso é importante deixar claro, porque essas plantas elas não competem com o catador, elas não competem com o cara que está fazendo lá, né? Então, nem essas e nem as de Waste to Energy, né? Que foi o grande problema do atraso dos projetos de Waste to Energy. Primeiro, porque não tinha incentivo, não tinha nada que tivesse no plano do governo, né? De poder, digamos, se desenvolver. De 2 anos para cá mudou bastante, temos até uma norma já agora de utilização do RSUE, que é o energético, né, para uso energético. Mas, enfim, o que acontece é que nós ficamos muito tempo atrasados, né? Por quê? Porque, na realidade, essas plantas demandam de investimentos, e esses investimentos precisam de aportes e precisam realmente estar vinculados a quem tem o resíduo. Um dos problemas que, digamos assim, que esse processo não se desenvolveu é porque o modelo instalado no Brasil hoje compensa para o gerador, para o gestor do resíduo colocar em aterros ainda. Até porque, se ele amanhã ou depois resolver fazer um investimento, ele vai poder minerar esses produtos recicláveis que não se deterioram. É uma poupança. Exatamente. Como é que diz? Um acúmulo de energia futura, né? Quando a gente fala, por exemplo, uma grande preocupação das pessoas é o plástico, né? O plástico vai para o aterro, o plástico polui. O plástico dentro do aterro ele não polui. Então hoje ele está se formando uma grande reserva energética ou de material dentro dos aterros. É isso? Sim. Você imagina, por exemplo, um aterro tem vida útil aí, chega a ter até de 25, 30 anos, né? Você imagina um aterro recebendo aí 1.500, 2.000 toneladas por dia, né? Quanto que ela está depositando lá, né, de resíduos recicláveis. Claro que recicláveis, nós vamos dizer o seguinte, o papel vai se deteriorar, enfim, nós vamos ter hoje, basicamente, sei lá, de rígidos, nós vamos ter em torno, entre PP e PE, em torno de 3,5% desse bruto, né? Nós vamos ter PET mais ou menos em torno de 2%, nós vamos ter filme em torno de 10%, filme de PE, vamos ter de rejeitos em torno de 8% a 10%, né? E você vê que já quase chegamos lá. Aí o papelão e toda essa parte também, e os outros plásticos que estão envolvidos, e metal, e inertes e outras coisas que vêm junto com o resíduo, né? Mas realmente o volume gerado, o volume que pode ser triado, ele é importante, é bastante grande, e os projetos que a gente acompanhou já e que participou, eles são projetos altamente rentáveis, com um payback muito rápido, porque a própria, digamos assim, a própria triagem que gera muito material, né? Isso acaba sendo um negócio rentável. E se você conseguir ter uma linha na frente que você possa beneficiar a partir do flake, você consegue agregar mais valor agregado e realmente
projeto se paga muito rápido, muito rápido. Ô, Hart, para a gente dar uma arrumada na cabeça, tá? Por exemplo, assim, ó, vamos lá. A gente está sabendo isso daí, que isso daí foi sempre para o aterro e nunca foi aproveitado. A gente sabe que mudou o cenário com uma preocupação ambiental muito mais forte. A gente sabe que para conseguir licença para os aterros é mais complicado daqui para frente. A gente sabe que quem vai financiar daqui para frente começa a financiar projetos que tenham sustentabilidade, empresas que sejam sustentáveis, tá? Agora, antes não era viável, o que torna viável agora? É tecnologia, é comprador, como é que você vê esse cenário? Porque há 10, 15 anos atrás não era viável e agora ela começa a ser viável, inclusive rentável, né? Sim, existe uma curva de aprendizado também dos fabricantes dos equipamentos dessa área, né? Nós já temos, a nível internacional, já temos nos Estados Unidos, há mais de 15 anos já, plantas de triagem automatizada, que, se você for hoje lá, já foram inclusive reformadas, já remodeladas, atualizadas, né? O que aconteceu historicamente, basicamente, foi o modelo brasileiro que virou as costas para o modelo automatizado, baseado na falta de incentivo, na falta de financiamentos e na falta também de pouca, digamos assim, de estar voltado para a parte de sustentabilidade. Nós, em 2 anos, 3 anos para cá, eu acho que recuperamos mais de 20 anos de mentalidade de área sustentável, de sustentabilidade. A partir da Fundação Ellen MacArthur, que começou com o movimento da economia circular, que foi um marco nesse processo, né, mudou muita coisa e funcionou muito rápido essas novas diretivas, né, de não geração, de não envio de material para aterro, enfim, aterro zero em 2030, enfim. E isso, obviamente, que no Brasil acaba chegando. O que acontece é que nós estamos vendo empresas que estão começando a olhar os projetos nessa área como um negócio interessante, até porque isso dá classificação diferenciada na Bolsa, né? As empresas hoje, nós estamos vendo hoje, por exemplo, na televisão, empresas, uma chamada Ambipar, por exemplo, que talvez quem não saiba, é uma empresa geradora de resíduos de São Paulo, muito grande, possui aterros e também trabalha, já faz processo CDR para a parte de geração de energia, dizendo que ela hoje é uma empresa 100% ESG, na televisão, no horário nobre. Quer dizer, então nós estamos vendo uma empresa gastando hoje mídia para dizer para o público que ela é uma empresa 100% ESG. E isso está acontecendo no mundo inteiro. E que são projetos que podem ser agregados ESG mais nobres do que uma triagem hoje que tiraria o material do aterro? Eu te pergunto, alguém saberia dar algum exemplo de um processo de sustentabilidade hoje que tenha um reflexo maior do que simplesmente evitar de mandar material para aterro? E... Principalmente quando mais de 70% dos aterros brasileiros não são aterros classificados como de acordo. Faltou o nome agora aqui. Enfim, então, quer dizer, isso realmente faz com que haja um movimento maior. Nós que estamos no setor e que temos contato com projetos e tal, é uma infinidade de projetos que estão surgindo. Obviamente que um pouco com o pé atrás, o pessoal está indo está indo um primeiro passo com menos tecnologia, com menos automatização, mas já estão lá colocando o rasga-saco, a esteira, o separador de orgânicos, o trômel, né, o balístico, e depois, então, fazendo a separação, tirando isso, já do... Você vai explicar tudo depois, né? Sim. Então tá bom. Vamos lá, tá? Mas, enfim... Agora, Hartmann, acho que além você assim, da gente dar um destino para o resíduo, a gente tem uma outra parte que é o seguinte: a gente deixa de consumir matéria-prima, que não é de fonte renovável, e, obviamente, quando você recicla, o custo de energia é muito mais baixo do que quando você faz a mineração, né? Sem dúvida.
Sem dúvida. Eu acredito, não sei se é um paralelo que eu venho olhando, o que o plástico está fazendo, o que o aço já começou a fazer há 50 anos atrás, né? Porque há 30, 40, 50 anos atrás a gente via muito latão, barras de ferros, um monte de coisa jogado na rua e todo mundo reclamando que tinha lá um lixo metálico jogado. Só que a indústria do aço, o que ela fez? Ela fez um sistema de coleta muito bom, desenvolveu tecnologia para fazer a reciclagem. A partir do momento que ela desenvolveu tecnologia, viabilizou pagar melhor, pagou melhor, ela recolheu tudo que tinha da rua. Você acredita que o plástico está muito próximo de fazer isso? Olha, muito longe, que são mais de 50 anos de atraso nesse modelo. O grande problema da reciclagem do plástico, nós podemos, assim, nós, como ex-petroquímicos, né, temos que fazer a nossa meia-culpa. Até muito pouco tempo atrás, as indústrias petroquímicas mundiais incentivavam, através lá da Ciba-Geigy e tal, lá, incentivavam a incineração. Por quê? Porque viam no reciclado um concorrente. O modelo que você falou, por exemplo, da siderurgia, é o modelo do papel, da celulose também. Tá? Ou seja, o produtor primário da matéria-prima se encarregou de recolher esse material e trazer de volta como uma matéria-prima e não como um concorrente. E o que aconteceu com o setor, com o setor de plásticos? Empresas individuais se desenvolveram e passaram a fazer concorrência com o produtor primário. Né? Nós temos exemplos aqui no Brasil de processos junto à Receita Federal, junto ao Ministério da Economia, né, que foram amplamente barrados por lobistas, né, para dizer que reciclagem era uma falcatrua, que era só empresa informal, que sonegavam, e isso acabava sendo engavetado porque não queriam promover esse tipo de coisa. E hoje não, hoje, infelizmente, hoje o mundo inteiro da área petroquímica despertou, e nós estamos vendo movimentos mundiais, inclusive aqui no nosso país, né, das petroquímicas hoje, encarando como um processo em que eles têm responsabilidade e têm que assumir. Né? Não vou dizer que eles vão tomar o lugar dos recicladores, porque cada um tem o seu espaço, mas que eles vão ocupar um espaço muito importante do setor. E essas fatias desses grandes geradores vão acabar parando em grandes empresas que vão gerar produto de qualidade. É isso que se espera. E aí são empresas que têm condições de investir. Né? É bom para a sociedade e para as empresas como um todo, né? Com certeza. Tem dois exemplos que eu gostaria de te levantar, eu queria seu comentário. E aí são dois exemplos que estão muito ligados a um grande fabricante mundial de refrigerantes, né? Que é tanto o PET quanto as latinhas de alumínio, que esteve muito ligado com a indústria de refrigerante, que tem uma preocupação muito grande com essa imagem. Você pega o PET, que é um material muito mais novo do que os outros, em função dele ter um cliente que pediu, acho que deve ter sido uma pressão muito grande desse cliente, e ele conseguiu resolver mais rápido do que todos os outros plásticos a questão da reciclagem. E o mesmo aconteceu com a latinha de alumínio. Em função dessas empresas grandes que estão usando isso, as embalagens de alumínio começaram a ser... Até antes de jogar os produtos no mercado, as empresas tiveram que dar uma solução. O que eu faço com isso? As empresas deram solução, viabilizaram o sistema de coleta e hoje você consegue reciclar muito bem o PET e o alumínio. Faz sentido isso? Faz sentido, mas quem puxou esse assunto não foram as grandes empresas de reciclagem, foram os governos. Foram os governos? Um dos fabricantes, que todo mundo sabe, que é a Coca-Cola, quando definiu, quando passou a cobrar dos fabricantes de tecnologia um sistema bottle-to-bottle que pudesse ser food grade, tá? Ela pretendia usar no máximo 20%, mas ela foi levada a isso, ela foi obrigada a fazer isso, por uma questão já de governo. Tá? Obviamente que enquanto não foi obrigada a fazer isso, ela não fez nada. E aí depois foi de 20 para 30, 30 para 40, e aí entrou no trilho e a coisa deslanchou. Tá? Esse assunto... A tecnologia desenvolve, né? Você tem recurso, a tecnologia desenvolve, né? O que acontece é o seguinte, alguns setores, eles conseguem fazer um processo
porque consegue fazer com que a cadeia funcione. O importante é desenvolver a cadeia. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, do material de garrafeiras, né, com alta densidade, com fluidez 8, com estabilização ultravioleta, a UV. Tá? Esse material não está no mercado. Por quê? Porque os fabricantes de garrafeiras, todos eles trazem de volta, reciclam e vendem novamente. Pega a caixa de bateria. Você não encontra caixa de bateria nos aterros. Por quê? Porque os fabricantes de caixa de bateria fizeram um processo que, quando eles entregam a bateria nova, eles pegam as baterias usadas e trazem de volta. E reciclam tanto o copolímero polipropileno como o chumbo, tá? E as placas, enfim, toda essa parte, e ainda purificam o produto que eventualmente fica residual. Então, quer dizer, quando existe uma cadeia, a cadeia do agroquímico, da embalagem do agrotóxico, né, do agrotóxico, não, do fertilizante, né? Defensivo agrícola. Era agrotóxico, virou... Ato falho. Não, era veneno, virou agrotóxico e agora defensivo. Exatamente. Foi um ato falho, desculpa. Existe uma cadeia que o IPEA que controla, né? Nós temos na Câmara Nacional de Reciclagem lá vários colegas nossos que entraram nesse circuito e hoje tem um sistema totalmente lá que o produtor, o agricultor faz a tríplice lavagem, quando ele vai comprar um novo, ele tem que entregar a embalagem velha e ela é cadastrada lá no centro de venda, né? E aquilo vai para um centro que temos a Campo Limpo lá em perto de Taubaté, lá, que hoje é a junção, é uma empresa que praticamente foi montada pelos grandes fabricantes, né, BASF, Dow, enfim, que produz uma infinidade de matéria-prima nova de embalagem que volta para o sistema, totalmente rastreada. Né? Nós temos o exemplo de pneus hoje no Brasil, que dos 70% da indústria nacional, porque 30% é importado, dos 70% hoje, 90% está totalmente sob controle da Reciclanip, que desenvolveu empresas que fazem a reciclagem e que fazem com que o pneu volte para a origem. Infelizmente, a legislação não pegou os importados até hoje e isso está fora de controle. Então, tem sistemas que funcionam... O lubrificante também, né? Lubrificante, exatamente, lubrificante. Né? Então, existem sistemas que se criou uma cadeia, se viabilizou uma cadeia, e a partir daí a coisa funciona lá da frente para trás ou de trás para frente, desenvolvendo um sistema. Por quê? Porque se nós hoje, por exemplo, gerarmos filme de polietileno, sei lá, 30, 40 mil toneladas ano de filme de polietileno, provavelmente não vai ter aplicação. Né? E um aterro hoje de 1.500 a 2.000 toneladas dia gera quase 120 toneladas por dia de material, tipo 5, 6, 7 toneladas por hora. Bota isso em 22 dias, em 20 horas, ou 30 dias, em 20 horas por dia, joga isso no ano e vê quanto é que dá. Onde é que tu vai colocar? Né? Então, quer dizer, tudo isso depende também de um arranjo completo do mercado. Não adianta hoje fazer um mega projeto de triagem e não ter onde botar o material. Então, esses projetos hoje, normalmente são feitos de uma maneira como, por exemplo, a Braskem está fazendo. A Braskem, ela está na ponta, garantindo lá o investimento que ela vai receber o material. Se ela vai conseguir vender ou não, é um problema que a empresa que está fazendo o investimento, está montando a unidade, está garantida. Tá? Está garantida com a garantia da compra. Nós temos exemplos, por exemplo, do aterro de Paulínia, onde uma empresa, muitos anos atrás, colocou um equipamento chamado Tiranossauro, que era para fazer CDR e que nunca tiveram problema, nunca foi para frente. Recentemente fizeram uma adaptação, implantaram um sistema de triagem mecanizada, porém, o material que está sendo gerado foi terceirizado, agruparam um reciclador que fez o investimento, sistema de lavagem, tritação, lavagem, e que ele tem uma fábrica onde ele vai fazer o processamento e ele já tem mercado. Então, essas plantas de triagem, elas são importantes, mas elas passam por todo um arranjo onde tem que ter a possibilidade de desaguar, porque é muito material gerado.
Uhum. Ô, Hartmann, bom, a gente fez um aquece. Deixa eu lubrificar aqui. Então, toma uma aguinha. Vamos falar um pouquinho de tecnologia, né? O que dá para fazer na tua... Mais uma pergunta, né? Eu preciso ficar separando, assim, vidro, plástico, metal, ou não preciso mais fazer isso? Eu só faço só um lixo seco, eu faço, ou misturo tudo e mando tudo para o aterro, ou eu simplesmente separo o lixo, lixo orgânico do lixo... Desculpa, o lixo, o resíduo orgânico do resíduo... Sim, deixa eu te falar, o sistema de triagem automatizada, tá? Não vamos espalhar por aí, mas ele poderia acabar com a coleta seletiva. Por quê? Porque a partir do resíduo bruto coletado, os processos de triagem conseguem separar tudo. Tá? O orgânico, o vidro, os finos, o papel, papelão, a madeira, tudo, separa tudo. E dá destino para tudo. E separa bem? Correto. Separa bem. Nós temos aí na parte da... Assim, quanto de assertividade a gente teria hoje? Na parte dos infravermelhos hoje, tá, que fazem a separação dos plásticos, os fabricantes garantem mais de 90%. Não quer dizer que não tenha que ter um controle de qualidade final. Já existe tecnologia hoje, tá? Já existe robô, tá, que faz a separação final quando o investidor não quer ter mão de obra, que separa em altíssima velocidade, faz a catação final, digamos, numa linha de PET, tira o que não é PET, uma linha de polietileno de alta densidade, tira o que não é polietileno, mano, entendeu? Mas não precisaria. Entretanto, a fração molhada do lixo nosso hoje, tá, ela pode ser o caminhão descarregado na beira da esteira de alimentação ou no solo dentro da unidade que uma empilhadeira vai botar dentro do primeiro equipamento, e a partir dali, nós vamos mostrar isso no vídeo, né? A partir daí o sistema faz a separação. Tá. Porque tem uma coisa também, né, Hartmann? Por que a coleta seletiva não pega? Eu até queria ver a tua opinião. Depois a gente vai falar com o Alexandre, a gente também deve falar na próxima, né? Que a gente vai falar sobre o resíduo sólido e ele como operador de aterro, né? A coleta seletiva, eles dizem que custa 5 vezes mais caro do que uma coleta normal. Tá certo esses números? Diminuiu? Faz sentido? Eu não tenho. Esse número eu não sei te dizer. Esse número eu não tenho. Isso provavelmente lá na Brelp, eles têm esse número, né? Que é a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza e Resíduos Especiais, né? Que congrega todos os geradores. Mas esse número eu não tenho. Pois não? Posso ajudar? Claro. Há pouco foi apresentado coleta seletiva, são 18% dos municípios brasileiros têm coleta seletiva. Ao inverso, agora 82% dos municípios não têm coleta seletiva, atinge apenas 15% da população brasileira. É muito baixo. É baixo. E todos os municípios que tem, né, Gerson? Eles não são 100% também, né? Não. Então, se a gente for ver coleta seletiva mesmo, pelo número do que eu vi, deve estar assim, 3, 4% do Brasil. Não sei se a Vanessa tem esse número, porque a Vanessa atua bastante a Vanessa que está aqui nos ouvindo. Vanessa, está presente? Aí, mesmo, se quiser fazer a contribuição. Tem esse número? Vanessa. Oi, boa noite. Na verdade, eu não tenho esse número. Eu atuo mais fazendo essa logística reversa dos materiais, ajudando as cooperativas também a encaminhar corretamente os materiais, muitas vezes para alguns compradores, né? Mas eu vejo que muitos municípios não têm coleta seletiva, muitos não têm nem uma gestão adequada da coleta comum, inclusive. Então, hoje eu tive a notícia que Canela, por exemplo, implantou há poucos dias a coleta seletiva e a triagem dos materiais, que antes estava indo tudo para aterro sanitário também. E Canela é um município que tem um poder aquisitivo alto, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Ok, Vanessa. Obrigado. Obrigado, Vanessa. Mas então, eu não tenho esse número para te dar, mas
Na realidade, tem alguns municípios, né, que a coleta seletiva é feita pela Associação de Catadores. Santa Cruz, por exemplo, é uma delas, né, em que a própria CONCAT é quem faz a coleta seletiva. E eles que fazem a triagem também, que vendem os materiais depois de triados, né. E, enfim, tem vários municípios que evoluíram um pouco com isso, mas outros municípios estão muito aquém. Esse número que o Gerson colocou deve ser do forno agora, do pessoal do Legislativo, e é realmente um número assustador, né? E por que é um número assustador? Porque é um modelo que não tem como sustentar. Eu cito o exemplo de uma associação, citei recentemente, eu acho que não sei se citei na outra live, citei há pouco tempo num outro evento. Eu dividi um evento na universidade com o diretor, o presidente de uma associação de fabricantes de produtos alimentícios que tem uma entidade que está, inclusive, dentro do guarda-chuva do nosso acordo setorial. Eles cobram dos seus associados uma taxa importante para poder dar o subsídio da logística reversa, tá? E eles, há mais de, acho que 8 anos, eles subsidiam com os recursos cooperativas espalhadas pelo Estado, tá? E recentemente, conversando com o presidente, eu perguntei para ele, nos últimos 2 anos, o trabalho de vocês, quanto que gerou a mais de material separado? Ele disse, cara, infelizmente, nada. Nós estamos sendo cobrados pelo Ministério Público porque não gerou nada. E a gente compra a prensa, a gente compra isso, a gente faz aquilo. Então, é um modelo muito complicado, porque é um modelo que tem dificuldade de gestão. A Vanessa, que trabalha e que, junto com aí que está nos ouvindo, e já dividimos uma live aí, né, recentemente, e ela tem contato, digamos, com as cooperativas aqui do Estado, e realmente tem situações que ela comenta, né, que são deploráveis, e outras que têm dono, né, tem 1 ou 2 donos, outros que têm lá um representante da Associação dos Catadores, da ANCAT, e esse cara é o cara que recebe salário e divide o resto com os outros. Então tem problemas operacionais, tem problemas de logística, tem problemas de gestão e tem problemas políticos envolvidos também, né? Cada vez que troca um governo municipal, provavelmente há alguma movimentação diferenciada, né? Enfim. Mas voltando a falar da triagem automatizada, eu acho que só gostaria de ver um modelinho, tá? Eu só peço desculpas porque eu vou apresentar de um determinado fabricante que eu conheci, inclusive visitei várias unidades, várias plantas na Califórnia há 3 anos atrás. Tivemos um tour em várias plantas com vários perfis, perfil de material bruto, outra só papelão, outra já material selecionado. Fizemos um tour na Califórnia, onde pudemos ver, durante alguns dias, além dessas unidades, vimos também as unidades de geração de energia a partir da biodigestão anaeróbica e também de unidades de construção civil, de reciclagem, né, de construção e demolição, que lá nos Estados Unidos é uma coisa muito presente em função dos problemas que eles têm lá de naturais, né, que destrói as casas e aí fica aquele emaranhado de metal, alumínio, com madeira, com gesso, enfim. E essas plantas, então, têm uma função muito importante lá, né? Mas eu vou apresentar de uma empresa chamada BHS, que é Bulk Handling System, vai aparecer no logotipo, então, só queria dizer a vocês assim, que eu tenho autorização deles para divulgar, tá? E que mostra assim, um sistema simples de como funciona, e eu vou, como está no mudo, eu vou falando mais ou menos. Eu tinha um com animação para cada um dos exemplos ali, mas o foco não estava muito bom, e aí eu vou apresentando mais ou menos o que quer dizer cada tipo de equipamento, como é que funciona. Tá aparecendo? Tá, pode ir. Tá. Aí você vai me dizer na hora que você quer que eu pare um pouquinho, se posso soltar? Pode tocar. Então vamos lá. Tá passando aí.
Bom, eu vou pedir desculpa, licença, para botar meus óculos aqui agora. Essa é uma planta mais automática, é isso? É automatizado. Esse é um pequeno esquema de como funcionaria, né? A parte de alimentação, né? A parte de alimentação aqui, depois a parte já da separação, aqui inclusive com catadores, né? Manuais, né? Aqui já a separação por densidade, depois também vai aparecer. Eu mostro aqui em algum lugar aqui. Ó, aqui, não, ó, aqui separação por densidade, mas vai aparecer depois os equipamentos. Separação por densidade aqui, né? E aqui já, depois os separadores óticos, né? Eu estou mexendo aqui, não sei se está dando para aparecer, mas... Aqui, os óticos, né? Tá aparecendo? Já em fardadeira, e aqui já aquilo que são os rejeitos para a produção CDR. Tá? Mas agora ele vai continuar, vai entrar na parte já da alimentação, já do vídeo propriamente dito. Né? Ô, Hartmann, aqui a pergunta é ele pode ser tanto resíduo bruto, tudo misturado, é bruto. Ou pode ser essa planta é para resíduo bruto. Seletivo. É bruto. Essa planta é para não é resíduo coleta bruto. seletiva. Não, essa planta é resíduo bruto. Tá. Do caminhão para... Aí, ó. Tudo misturado. Tá aí, ó, isso aí. Tá. Ela já passou por uma separação, já tirou o orgânico. Não, nada. Descarregou do caminhão. Caminhão da rua. Caminhão da rua. Passa por uma separação manual, onde tira aquilo que é crítico. Nesse vídeo, dá uma paradinha. Esse vídeo, tá, é do tempo em que o filme preto, não era captado na separação do infravermelho, tá? Então, eles tinham que tirar todo o filme preto das embalagens. Nesse primeiro momento, os sacos ainda estão fechados, então nem todos podem ser retirados. Depois ele vai passar por um rasga-saco, que não tritura, mas simplesmente rasga, sem triturar o resíduo, sem triturar o lixo, né? Só que hoje, tá, essa empresa, por exemplo, já desenvolveu um sistema por radiofrequência, que já consegue também separar o preto. Então, essa primeira triagem desse vídeo já não é mais necessária. Mas vocês vão ver que o pessoal tira madeira, tijolos, coisas muito grosseiras que poderão danificar os equipamentos, né? Pode tocar. Aí o famoso bag breaker, né? O rasga-saco. Vocês vejam que não é um triturador, é simplesmente um sistema que vai, por onde vai passar o material. Ele abre as sacolinhas que a gente manda. Ele abre, ele destrói, né? Ele destrói, ele rasga. É rasga-saco mesmo. Isso já tem gente fazendo aqui no Brasil, viu, rasga-saco. Quantos quilos por hora uma planta dessa, Hartmann? Isso aí é aproximadamente uma linha dessas, tipo 60 toneladas por hora, mais ou menos. 60 toneladas por hora vai dar 1.200, é isso, mais ou menos? Dia. Dá mais ou menos para... Dá um pouquinho menos, né? 60 vezes... Isso, vezes 20. Vezes 20, essas plantas não trabalham 24. 24? Elas não trabalham 24 porque elas precisam tem que ter um período de limpeza, tá? Tá. Quantas toneladas por dia a gente está falando, então? Aqui, nós estamos falando de 60 vezes 20, 60 vezes 18, mais ou menos. 18, numa linha, né? Pode 1.080 toneladas. 1.000 toneladas. 1.080 toneladas, tá? Mais 1.000 toneladas dá... divido para... 22 mil anos, 22 meses. Então, não, só para saber o número de pessoas. A gente tem 1 quilo de lixo para... A gente está falando para um município de 1 milhão de habitantes? Sim, 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes. Então, acho que isso é super interessante. Então, se um município que tem 1 milhão de habitantes faz um investimento numa linha nessa. Certo. E aí a gente tem... Não sei se você tem ideia, você pode dizer qual a ordem de grandeza de um valor de um investimento desse. Eu vou depois dar uma ordem de grandeza de um projeto que quase saiu, mas estava prontinho para sair, tinha todos os números montados. Tá bem. Então esse é o rasga-saco, né? E aí passa mais, aí o pessoal na época tirando os sacos pretos, né?
e aí vai para a separação de finos e orgânicos. São peneiras, né, que trabalham no sistema para frente, né, e que praticamente fazem a separação. São reguláveis, você define a granulometria que você quer descartar, tá? Vocês vão ver que já tem uma esteira aí embaixo captando toda a parte finos, né? Bom, ela passa por um processo em declive. Aí o lixo está bruto ainda, né? Agora já está separando os orgânicos e os finos. O orgânico cai. Ele cai porque ele começa a sofrer a ação desses elos, né? E ele vai se destruindo. Né? Então vocês vejam que lá embaixo está saindo já, sai muito plástico, viu? Tá. Muito plástico, muito fino, como se chama, né? Essa é a fração orgânica, a fração úmida que se chama, né? Bom, depois desse processo, tá, nós vamos para o que se chama de wind shifter, que é o sistema por densidade, em que você começa a separar os pesados dos leves. É um sistema de tambor com uma ventilação, tá? É pena, esse tinha uma animação de computador bem interessante. Vocês podem notar que provavelmente o que é pesado está caindo, e aí tem um ar... Para um minutinho. Tá? Exatamente onde está caindo dessa esteira, coluna, né? onde está caindo essa esteira, tá? Tem um fluxo de ar, digamos que a esteira está aqui, o material está caindo aqui, tá? Está caindo aqui. Tem um fluxo de ar aqui que joga os leves para uma outra esteira. Então você tem esse movimento aqui, os pesados caem e os leves vão para uma outra esteira. Já começa a separar os leves dos pesados. Ok, vai em frente. O metal já foi retirado. O metal vai cair aí. Vai cair aqui? Uhum. Aí estão... Está me ouvindo? Sim, agora nós vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos entrar numa esteira que faz um polimento, já começa a tirar uma parte da sujeira do material e vai separar tudo que é 2D do 3D. Nós estamos aí já estamos com os recicláveis, tá? 2D a gente está tirando o filme Isso, dá uma paradinha. Dá uma paradinha. Tá. Lá na direita que vocês estão vendo e na esquerda, tá? Existe uma esteira que joga numa esteira com roldanas, tá? Que tem uma parte que consegue pegar o material plano e jogar lá para frente, e tudo que for de 3 dimensões fica rolando e não consegue subir. Vai cair numa esteira lá embaixo, no pé dessas esteiras aqui. Aí já separa tudo que é frasco do que é fração plana, filmes e papéis e papelão. Vai em frente. Metal, então. Pode perguntar, Sérgio. Ponto de fusão é ponto de ebulição, né? Alguma pergunta? Pergunta, Não. Sérgio. Pode seguir. Não, ok. Vocês estão vendo nessa parte azul aqui embaixo, que uma parte desce, né? Quando eu visitei umas unidades, ali embaixo estava cheio de bola de futebol e bola de tênis, e ficavam rolando embaixo ali, que não subiam, mas também não caíam na esteira. Agora nós já vamos entrar na parte ótica. No primeiro momento, nós já estamos recebendo os frascos, a parte de... Hartmann, aquilo tudo misturado virou isso daí? Isso aí isso é uma fração dos plásticos. Isso aí tudo é plástico. Tá? Que estava tudo misturado. Tava, mas ele passou por um processo ali e já separou. Agora, ele ainda está misturado. Vocês estão vendo que nós estamos separando o PET, tá? Então, tudo que é PET passa por aquele murinho ali. Recebe um tiro, como se chama, um chute, né? Ó, ele tem uma leitura de 1 metro antes de chegar nesse ponto, ele tem uma super leitura de óticos que consegue identificar o material e consegue exatamente fazer com que no ponto exato ele recebe um jatinho de ar
desse die que tem aqui, tá? E que joga o material para o outro lado da fração. E aí passa por um controle, né? Nós já separamos o PET aí. Quase tudo PET aí. Aí praticamente é PET. O PVC ele não mistura aí. Não, aí passa pela mão do nosso amigo, mas o PVC já, ali já no infra já separa o PVC. Esse exemplo nós só fizemos do PET, tá? Uma planta ela pode ser com tecnologia de acordo com o que Bom, aqui ó, já é uma parte de papel que nesse caso dessa planta aqui está indo para a unidade CDR, que é o assunto da nossa próxima live da semana que vem, que vai para a geração de energia, que vai para a queima na sementeira. Só que aqui pode ser separado o papel também, os tipos de papéis aí, tudo é uma questão de aumentando, digamos assim, aumentando o grau de separação daquilo que tem valor comercial, né? Ô, Hartmann, aqui eu acho que é importante também... Deixa eu só fazer um comentário. Quando eu visitei essas plantas aqui, tá? Vocês estão vendo esses fardos, né? O enfardamento é a parte final dessas unidades lá americanas da Califórnia, tá? Eles não faziam o beneficiamento. Existiam no pátio de manobra, no pátio dessas fábricas, tipo 40 containers, mais ou menos, que iam sendo carregados e no momento que fechava, ia para o porto e era levado direto para a China, que há 2 anos atrás a China proibiu. Isso deu um caos nessas plantas aí que vocês não fazem ideia. Por quê? Porque eles não beneficiavam. Hoje, a corrida para beneficiamento de recicláveis, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, hoje você não consegue comprar uma linha completa hoje para beneficiar com menos de 18, 20 semanas, 24 semanas, quando antigamente você fazia em 12 semanas, você tinha uma linha completa praticamente disponível para processar. Mas, enfim, eu te cortei, você ia fazer uma pergunta. Na verdade, o que a gente estava falando, isso é bom para todos os materiais, né? Porque apesar do papelão ser reciclado, muito papelão ainda é enterrado. Apesar do metal ser enterrado, muito metal ainda vai para o aterro. Como a gente viu ali, né? Deve acontecer mesmo no Brasil, né? Manuel, eu não mostrei ali, tá? Mas essas plantas, quem tiver interesse, tá, em conhecer um pouco mais, entra no site da Bulk Handling System, que é uma empresa do Oregon. Dá uma seguradinha, mano, do Oregon. Vocês vão poder ver uma enormidade de unidades, de plantas, de vídeos, inclusive de novas automações. Em toda a linha ali tem a parte que vai separar o vidro, tem a parte que separa os metais ferrosos, tem a parte dos eddy current, que separa toda a parte dos não ferrosos. Tudo é separado, tá? Tudo que tem valor é separado. Então ali eu mostrei uma linha assim padrão, né, de um fluxo que depois do PET ali, por exemplo, poderia separar o PP, depois poderia separar a alta densidade e poderia separar numa outra linha onde foram os leves, né, poderia separar o filme de polietileno, por exemplo, de baixa densidade, né, dos demais, né, separando o polinário e tal. Os óticos hoje conseguem fazer isso, né, conseguem fazer isso. No filme, eles falam em até 90% de garantia também, além de ser mais complicado para separação. Entretanto, tem alguns fatores muito importantes que incidem nesse processo, que os materiais não podem ser moídos pequenos porque dificulta o infravermelho, como não podem ter muita sobreposição nos filmes, porque dificulta a identificação de um filme que está em cima do outro. Então, tem alguns critérios aí no dia a dia e na operação que vai um pouco além dessa simplicidade ali que eu mostrei, tá bom? E eu acho que o próprio sistema de lavagem, se for muito pequeno, dificulta também, né, Hartmann? Não, na lavagem dos rígidos, por exemplo, não é tanto problema, tá? Não é tanto problema. Facilita, inclusive, para secagem, né? Tem uma aresta menor. Mas se for muito moído e tiver muito fino, realmente fica complicado, né? Só avisar o pessoal que a gente termina o filme aqui, depois eu já abro para perguntas, tá? Se alguém quiser, um minutinho, passa um modelo de para onde vão os orgânicos dessa unidade, por exemplo,
como é que se gera energia. Tá? É uma planta compacta, muito simples. Tá? Posso soltar novamente? Pode soltar, aproveitar já que uma coisinha extra. O Hartmann, Oi. posso fazer uma pergunta enquanto roda aí? Pode. Por que o Manuel questionou aí, por 1 milhão de habitantes e tal, uma planta dessas aí, por que se tem tanta dificuldade nos municípios brasileiros de que, poder dizer, o pequeno não pode, mas São Paulo, Rio, uma cidade que nem Porto Alegre, não poderia ter uma planta dessas e transformar isso em dinheiro para que tenha retorno? Acontece que os municípios, Gerson, não são donos do resíduo. Eles têm contratos de 20, 25, 15 anos com as empresas que administram, os gestores dos resíduos, e os gestores dos resíduos é que teriam que estar envolvidos para garantir o investimento, porque o investimento desses, agora respondendo ao que o Manuel perguntou, né, eu vou dar um exemplo de uma planta de 1.500 toneladas dia de resíduo bruto, que foi projetada no Rio de Janeiro, e que por uma questão lá do Crivella e outras coisas, quando trocou o governo, o investidor saiu do projeto, tá? Mas o projeto estava pronto para ser instalado. Tá? Uma planta dessas, o sistema de triagem para 1.500 toneladas, envolvendo construção, terraplanagem, construção, tudo do zero, inclusive demolição de um prédio que estava junto à unidade de transbordo, de onde seria coletado o material. O investimento da planta de triagem estava em torno de 80 milhões de reais. Tá? Eles tinham optado em fazer o beneficiamento, era uma planta de 1.500 toneladas, que geraria em torno de 120 toneladas de filme de polietileno, de 100 a 120 por dia. Então, de 5 a 6 toneladas por dia de processamento. Então, essa planta tinha projetado 2 linhas de reciclagem completas de lavagem, tá? E 2 linhas completas de extrusão, cada uma com 2.500 quilos por hora. Tá? O investimento nessas plantas de lavagem, trituração, lavagem, extrusão, laboratório, depósito, prédio, controle de qualidade, estava em torno de 38 milhões. Então, nós estamos falando de uma planta de 118 a 120 milhões, que tinha 80% de financiamento do FINEP. Não era fundo perdido, mas era FINEP. E Inclusive foi assinado, tá? E depois teve que ser cancelado. O retorno do faturamento dessa planta a pleno, considerando polietileno sendo vendido a R$3 com ICM de 18%, tá? Para preto, para fazer preto, tá? E vendendo os recicláveis, o PET, o rígido de PP, o rígido do alta densidade, e a parte com o CDR, tá? Essa planta tinha um faturamento bruto estimado de 125 milhões por ano. Então, vocês vejam que é um negócio que praticamente o payback era muito rápido. Tá? Hartmann, se a gente for trazer para os nossos números, quantos milhões tem aqui Porto Alegre? 1,5 milhão? Porto Alegre tem perto de 2.000 toneladas, considerando poda. Então, a gente é isso aí, é uma planta dessas. É uma planta dessas, um pouquinho mais para Porto Alegre, tá? Hoje, Porto Alegre tem que levar Hoje o Porto Alegre tem que levar lá para a mina do Leão, lá, que dá quantos quilômetros de Porto Alegre? Cara, é uma longa história. Esse resíduo, ele é coletado em Porto Alegre, ele é levado para a Lomba do Pinheiro, a unidade de transbordo, e da Lomba do Pinheiro ele é carregado naquelas caçambas que a gente vê aqui na Carlos Gomes, né, com 40 metros cúbicos, que durante 24 horas fazem Lomba do Pinheiro, Minas do Leão. São 75 quilômetros daqui de Porto Alegre, saindo da Lomba do Pinheiro, dá perto de 80 e poucos quilômetros todo dia. Tá? E lá é depositado. Isso aí, basicamente...
Quase 2.000 toneladas por dia. Sim, isso aí. 2.000 toneladas, nós estamos falando 20 toneladas por caminhão, a média, são a gente está 50 falando aí de caminhões. 100 caminhões. Isso aí. 50 caminhões, né? São 50. 40... Não, são 40 metros cúbicos, não são 40 toneladas, né? Deve dar umas 20 toneladas, 25 toneladas no máximo. Esse resíduo, ele, em função do orgânico, ele não é muito leve, mas ele está perto de 550, 600, a densidade 0,065, 0,50, né? É uma coisa que seria extremamente viável para uma cidade como Porto Alegre. Ô, Manuel, a gente fala com a prefeitura aqui desde a época do Fortunati. Tá? O pessoal já foi, inclusive, já até viajou, já visitou planta, tudo. Esbarra. Hoje esse assunto está na mão da CRVR, que é do Grupo Solvi, tem 70% do Grupo Solvi e 30% gaúcho aqui, de uma empresa local, mas que foi comprado no Brasil pelo Grupo Macquarie, que é um grupo australiano que investe nessa área, que tem 51%, e simplesmente definiu um plano estratégico onde Porto Alegre vai gastar, aí parece que vai fazer uma linhazinha ali, em todos os aterros aqui no Rio Grande do Sul, uma linha manual, que vão gastar perto de 4 milhões, 5 milhões em cada uma delas, que são os 5, 6 aterros que eles têm aqui, São Leopoldo, Vitor Crefe, Santa Maria, Porto Alegre, Minas do Leão, tem mais uma na região da Serra, que eu não me lembro exatamente onde é, tá? Lá para o lado de Soledade, lá para aqueles lados. Tá? E eles têm 70% do resíduo do Rio Grande do Sul. Se eles resolveram não investir, ninguém vai investir, porque eles teriam que ceder o resíduo, teriam que ser parceiros, teriam que ser... Eles têm contratos hoje, que são contratos garantidos por lei, né? O prefeito não pode ir lá chegar e dizer, olha, vocês não têm mais o resíduo. Até que lá no Rio, por exemplo, a Conlurb chamou a empresa concessionária e disse, olha, vocês têm que ceder 1.500 das 5.000 que vocês recebem aí para esse projeto. E aí eles tiveram que participar e foram eles que brecaram o negócio. Na hora do vamos ver, com tudo estudo de 2 anos do projeto, os caras sentaram para trás porque acharam que eles não iam ganhar tanto quanto deveriam. E continuariam tendo o tipping-fee, né, que é o pagamento durante 3 anos. Eles cederiam o resíduo e continuariam recebendo para transportar e para dispor no aterro como se não estivessem vendendo, entregando. E assim mesmo se desinteressaram e o negócio não foi. Tem muita política nesse negócio. Eu acho que tem, sou otimista, eu acho que está mudando, tem uma pressão da sociedade, tem uma pressão dos fabricantes, tem um mercado consumidor, e hoje eu olhando o seguinte, acho que a gente, naquele modelo é o seguinte, o cara continua recebendo, só que ao invés de aterrar, ele transforma em produto e disponibiliza. Mas, Manuel, passa pelos operadores de resíduo. Passa pelos operadores. Passa. E eu acho que a hora que eles buscarem que isso é renda, que é melhor, que viabilizar, que é melhor transformar isso em produto ou em matéria-prima do que enterrar, as coisas modificam, né? A gente tem exemplos, né, de empresas que captaram agora, inclusive na Bolsa, né, fizeram o lançamento de ações, né, captaram aí em torno de 400 milhões aí, que a gente sabe que eles têm plantas de waste to energy, eles têm aterro pelo Brasil inteiro, e eles vão começar fazendo plantas inicialmente talvez um pouco menos automatizadas, mas alguns deles até já contrataram, né, com fabricantes do exterior, para, digamos assim, já começar a iniciar, e a gente sabe que estão, inclusive, fazendo estudo para beneficiar e tal, porque estão vendo nisso um negócio de longo prazo, e eles têm muita matéria-prima enterrada. Eles têm um capital hoje de matéria-prima muito grande, que dá para 20, 30 anos de operação, se pararem hoje de botar material no aterro. Se perderem o contrato hoje, eles vão minerar por 20, 30 anos, entendeu? Então é um negócio de futuro, é um negócio que vai deslanchar. E quem vai ganhar com isso? A sociedade, que vai ter um processo sustentável em andamento, as empresas que estão lá preparadas para produzir e reciclar, né? E o mercado como um todo, por quê? Porque tendo uma tecnologia de qualidade, você gera produto de melhor qualidade, consequentemente, o mercado gira, né? E vamos bem ao ponto, né? Nós que trabalhamos no setor plástico, nós temos muito mais ganhar do que os outros. Porque a partir do momento que o plástico é um material fantástico, barato,
E se você comparar com outro tipo de material, outro tipo de embalagem, fácil de processar, porém existe uma dúvida muito grande na cabeça do consumidor, que é a questão do descarte. A partir do momento que resolve isso, a indústria de plástico ganha muito, né? Com certeza. Hartmann, Oi. posso falar? Claro. O Hartmann, sobre o assunto do Rio de Janeiro aí que tu estás falando, eu não sei se é o mesmo projeto que tu estás falando, mas acho que é do maior transformador do país. Não é o mesmo, não é o mesmo, não é. Mas esse projeto está em Aquele andamento. é privado. Aquele é privado. Está andando. O privado quer para 5 mil toneladas dia no Rio de Janeiro. É um troço, vão transformar em combustível, né? Sim, não é para gerar matéria-prima. Para combustível. É da CPR, né? É da CPR. Não perca a próxima live, Gerson. Eu sei, eu estou atento. Até hoje eu pedi para mudar o horário, aí, porque eu tinha um outro compromisso. Mas o Gerson é especialista em CDR, porque fazem 10 anos que o Energiplast fala em CDR todos os anos. Exatamente. Então ele conhece tudo. Exatamente. O Hartmann, uma outra, o Manuel falou de características do plástico. Eu acho que até o Manuel esses dias falou numa live conosco aí. Uma característica que o plástico tem, que ele ultrapassa gerações humanas. Veja uma característica que qualquer material gostaria de ter. A gente fazer uma peça de plástico e durar 2 centenas de anos. Quem não gostaria de ter uma peça dessas? É verdade. Que material que dá 50 anos de garantia? Pois é. E o plástico tem essa característica. E o metal não consegue garantir isso porque ele é ferroso. Pega ferrugem e desmancha. E o plástico não. Só não pode botar ele no sol se não tiver UV, né? Vamos lá. Vamos terminar. Eu já vou deixar todo mundo falar. O Hartmann, a gente já está terminando aqui. Eu prometo que eu vou falar. Vamos terminar aqui. Isso. Aqui. Isso aí são umas plantas modulares muito simples, né? E que são por bateladas, em que o resíduo orgânico é jogado aí dentro. Isso é pro orgânico. É pro orgânico. Ele tem uns sprinklers que jogam material para fazer digamos, para poder acelerar o processo de decomposição, né? Para poder gerar o gás metano, né? É exatamente isso aí que vocês estão vendo aí. A planta que eu visitei eram 4... Containers. São containers, né? Que são montados, é impressionante. É uma coisa muito simples. E o sistema de geração é do lado. Essa planta ela é controlada por um supervisor pelo celular. Ela é toda ela autocontrolável, né? Autorregulável. Ela mede online a qualidade do gás metano. Isso aí é colocação, digamos, do material, né? Claro que aí está em computação gráfica, né? Aí injeta o oxigênio. Oxigênio? Injeta oxigênio para fazer o processo anaeróbico. Aí tira o ar para fazer o anaeróbico, né? Tira o ar. O percolado, que aí, digamos, segundo eles, inclusive tem o cara que nos apresentou lá, falava espanhol, e eu perguntei para ele o que eles jogavam mais. Ele disse, jogamos mierda. Eu digo, será que é o que eu estou pensando? Aí ele, sim, mierda de vaca. Tá, eles jogam esterco em cima para ajudar a acelerar. A bactéria. Ele vai se decompondo, não destrói o material, né? Ele reduz, mas não destrói, tá? Joga numa turbina e gera eletricidade. Que joga na rede. Casualmente, essa unidade que eu visitei lá na Califórnia, isso aí aí vai para aeração, tá? Vai para aeração durante 45, 60 dias, e depois já aerado. Pode também ser feito a aeração em túneis, né, para acelerar em uma semana, mas depois vira orgânico. Lá na Califórnia está aprovado para uso em qualquer coisa que tenha caule. Não pode pôr morango, que eles são grandes produtores lá, não pode usar. Mas tomate, coisas que tem caule, usa direto, né? Conseguiram um canal de desova.
Pessoal, é isso. Acho que Bom, mais tá isso aí, aberto. agora perguntas. Agora tá aberto. Agora são as perguntas, Hartmann, porque agora eu fico quieto. Quer dizer, vou tentar. Pô, só não me ponho assim em situação de coisa difícil, né? Só vai. Pessoal, estou à disposição aí. Hartmann, Sim. uma planta de produção de gás tem aqui em Montenegro. Não sei se alguém conhece. Tu conheces? Não. Tem algo semelhante aqui em Montenegro. O pessoal lá dos sucos? Não. Ali na RS, eles recebem, por exemplo, milhos que são sementes e não estão 100%. Eles recebem leites, iogurtes, tudo que é material alimentício, Orgânico. assim, eles recebem ali e transformam em gás. Entendi. Interessante. É verdade? Eu não conheço. Dois tipos de... Você pode usar orgânico de duas formas. Se você fizer o anaeróbico, vai virar o metano. E se você fizer o aeróbico, vira fertilizante. É. Não, eles fazem anaeróbico. Anaeróbico, então é metano. Acho que quem que ia falar? A Vanessa ia falar alguma coisa? Não, eu só perguntei se ali, o que ele estava falando de Montenegro, até não sei se essa planta é de Montenegro ou da Ecocitrus, né? Eu ia perguntar se era do... Sim, é da Ecocitrus. Essa então, mesmo. aí eu ia perguntar se era a parte de sucos, né? É isso aí. Eu tenho é um vizinho meu, né? Ele comprava o material da Ecocitrus e ele parou de comprar porque tinha muita contaminação por plástico. Então ele falou, tinha orgânico misturado com alguns resíduos plásticos, então isso ficava ruim de colocar na lavoura. Talvez se eles colocassem algum processo de separação depois até do processo, né? Talvez algum trômel, uma... Sim, deixa eu te falar, aquele processo lá que eu mostrei ali, ele passa por pena que eu tenho um vídeo muito bom sobre isso, que mostra exatamente, depois que o material é colocado para fazer a aeração, ele passa por um peneiramento, ok? Da parte que acaba passando, porque acaba no resíduo orgânico, acaba indo restos de plástico, restos de filme, peças, madeiras, tá? E eles fazem um peneiramento fino, exatamente para poder usar depois na lavoura, tá? É obrigatório, tá dentro do processo dele lá, é uma parte muito importante, até um certo gargalo lá, porque gera bastante, né? Ele reduz no máximo 40% lá no processo. Que é água também tem muita evaporação. E não, esse processo americano ali que eu mostrei é a seco, tá? Os processos, tem muitos processos anaeróbicos que são base úmida, que injeta água, depois tem que tirar água, e aí esse processo de tirar água acaba não sendo um processo adequado, tá? E acaba, digamos assim... Pois não. O resíduo, ele tem muita umidade. Sim. Tem aquela redução de volume e tal. Mas e quanto que custa mais ou menos uma plantinha daquela ali? Aquela planta ali era uma planta para... Ela gerava 3 megawatts, tá? Desses 2,8 por aí. Desses 2,8, tá? Ela consumia 0,8 para o seu uso próprio. Ela jogava 2 megawatts na rede. Ela era uma planta de 4 milhões e meio de dólares. Porque tem que retirar a umidade, né? Ele vai com muita umidade ainda, né, Hartmann? E a receita deles era baseada em algumas coisas. Por exemplo, todos os restaurantes da região eram obrigados a destinar hortifruti, todo resíduo de restaurante e de feiras, de supermercado, eles pagavam $100 por tonelada para a unidade. Tá? E eles vendiam a energia por $100 a unidade. Então, eles tinham $200 por tonelada processada. E vendendo energia, claro. Né? Qual a capacidade produtiva? Ali, ela estava processando, são 29 dias,
Era em torno de 100 toneladas por dia, mais ou menos, por dia. Não, porque eu até fiz um monte de perguntas sobre esses resíduos orgânicos, porque eu vejo que é um dos maiores gargalos que a gente tem que está indo direto para a aterro sanitário, né? Tem municípios que 80% dos resíduos, de acordo com os planos municipais de gerenciamento integrado, né? Não quer dizer que seja de verdade, porque muitas vezes a gente chega no município e vê que aquilo que está no papel não é realmente a realidade. Chega a ser 80% dos resíduos orgânicos. É uma fração bem grande da fração global da RSI, né? Aqui no aterro de Minas do Leão, tá, eles já têm uma unidade hoje gerando 8,5 megawatts e eles têm um destino já para o orgânico, né? Eles estão, inclusive, dobrando essa planta, vai para 16, e é uma planta bem interessante. É um processo bem... O aterro todo ele é canalizado, né? E o gás metano é canalizado e é jogado lá para a turbina e passa pelos geradores. É uma planta muito moderna e eles, inclusive, vendem essa energia na região lá, né? Abastecem a região lá, mas eles jogam numa rede que passa do lado lá. Vende, na época eles estavam vendendo por 200 e poucos reais a tonelada, quando a CE estava revendendo aí por 350, 400, né? Mas, enfim, eles usam para eles uma parte, praticamente todo o aterro, todo o complexo, que é muito grande, né? Eles consomem muita energia. Mas só eu queria fazer um comentário sobre esse aterro de Minas do Leão. Só vale a pena conhecer, viu? Se alguém um dia tiver oportunidade, tiver alguma missão, algum evento que alguém vá fazer visita, vale a pena. Olha, não perde nada para um aterro americano, para um aterro da Alemanha. Visitei vários aterros na Alemanha quando tivemos na FIMAI, lá naquela feira. Teve uma missão aqui do Rio Grande do Sul, ali eu participei. Fomos visitar várias plantas de waste to energy e construção e demolição, e aterros e separação, enfim. E também de triagem, né? Cara, não perde nada para esses aterros. Cara, de primeiro mundo, viu? Primeiro mundo. Ok? Ok. Oi, gente, boa noite. Hartmann, posso fazer uma pergunta? É o Pablo aqui da Ecomaster. Ô, Pablo. Fala, Manuel. Pessoal, tudo bem? Estava quietinho aqui. Eu queria saber, existe uma solução para os contaminantes, metais pesados? Eu sei que alguns aterros, compostagem tem problema com isso, e até nos plásticos também, né? Outros contaminantes na hora de reciclagem causam alguns problemas. Existe uma solução já automatizada para isso? Tá. Com relação a contaminantes, se não for metais pesados, porque aí eu acho que tem que ter um tratamento totalmente diferenciado, né? E o gerador precisa dar um destino que não pode ser através de um processo de gestão de resíduos, né, normal. Os resíduos perigosos, inflamáveis, tá? Os rejeitos, os contaminantes do plástico, todos esses produtos que contaminam o processo da reciclagem, vão ser tema do nossa próxima live, que é o seguinte, que é a trituração desses resíduos, tá? Com destino para queima nas cimenteiras. Já é um processo mundialmente implantado, em que o Brasil está muito aquém do que acontece no mundo. Hoje, mais de 65% das unidades cimenteiras do mundo, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, já usam o combustível derivado do resíduo a partir dos resíduos classe 1, né? E que podem ser, então, queimados quando eles são triturados até 50 milímetros. E já existem as formulações para usar esse próprio resíduo, quando ele é triturado a 25 milímetros, na massa do cimento, na composição. Então, os 50 milímetros tu usa no pré-calcinador como combustível, e os 25 milímetros desses rejeitos contaminantes todos vão para o cimento, para a massa do cimento. Ô, Hartmann. Mas isso quando o contaminante vem separado, né? Quando o contaminante vem junto, eu vou dar um exemplo.
Eu faço parte aqui do conselho da bacia do PCJ do Rio Piracicaba, aqui na região. E a gente tem um problema muito grande de descarte ilegal. Praticamente todas as cidades aqui tratam o esgoto e descartam nos rios aqui da bacia. Mas existem os descartes ilegais, que esse a gente não consegue separar. Isso vai para o fundo do rio. Então, aqueles que matam os peixes de vez em quando, né? E eu vejo isso nos plásticos, com até pigmentos, com metais pesados, e tem isso nos orgânicos também, né? Então, mas isso, se ele não vier separado, hoje não dá para separar, se ele vier no lixo normal. Se ele vier, como é que diz, travestido, né? No meio do resíduo normal, não tem como, né? E principalmente se ele for clandestino, seguido aqui na bacia do Rio dos Sinos, aqui, dá uma matança generalizada de peixe, aí vão lá, vira e mexe, não consegue descobrir, de vez em quando descobrem quem é e tal, e sempre tem alguém jogando clandestinamente. Isso é um problema. Mas, assim, tem que estar identificado para poder ser processado, senão não tem como, né? Tá bom, obrigado. Ô, Hartmann, eu acho que a gente vai discutir na próxima, só para colocar, o pessoal fala muito com a queima, né? Mas na queima na temperatura de queima vai embora tudo, não sobra furanos, não sobra absolutamente nada, né? Mas a gente deixa para discutir na próxima. Tá certo. Beleza. Mais alguém tem pergunta, gente? Bom. Todo mundo quietinho. Cadê o Léo? O Léo já saiu daí. Eu acho que tá todo mundo cansado, Manuel. O Léo, o Serginho, tá todo mundo cansado. Eu acho que foi bom. Pessoal, deixa eu perguntar para vocês. A gente fez uma mudança do horário. Esse horário tá bom para vocês? É melhor do que às 7? Para mim. Viu, Manuel? É o Elinho falando. Oi, Elinho. Para mim é melhor. Eu entrei atrasado, né? Porque eu tenho toda sexta-feira, não sei, terça, toda quinta-feira, eu tenho uma reunião de publicação, né? Então, às 7 horas, né? Tá? Então, entrei atrasado, gostei muito do que vi, né? Tá? Até depois vou tentar entrar no site, né? Achei muito interessante. Eu acho que ele vai te chamar para você dar uma aula, porque o Elinho é professor na USP. Tudo bem, tá bom. Sendo online não tem problema. Só não posso hoje é tudo online. Só não posso ir pessoalmente. Fico à disposição, sem problema. Ele é meu chefe também. Lembrar dos tempos fui professor universitário durante 7 anos, né? Então tenho uma saudade do meu tempo de professor. Então agora você já se engatou aí, porque o Elinho vai te chamar. Não tem problema, não. Fica à vontade. Falou, obrigado. Mas eu passo o contato de um para o outro, tá bom? Manuel, pede para o pessoal levantar a mão, que quem acha que deve permanecer às 8, acho que fica mais fácil. Ô, Cassinelli, você estava quietinho, mas você entrou, fez uma contribuição muito importante. Vamos ver aqui. Quem tem? Às 8. Ó, acho que levantou bastante gente às 8 aí, ó. Eu acho que às 8 tá mais, hein? Então as próximas a gente vai fazer às 8 e aí a gente faz. Hartmann, isso aqui está gravado, depois a gente vai subir lá para o YouTube, quem não colocou, acho que vale a pena. A gente está divulgando isso, pessoal, principalmente aí Eu acho que esse tipo de coisa é muito importante para a gente entender que tudo é possível a gente fazer a reciclagem, principalmente que acho que a maioria que trabalha com plástico, e mostrar o ponto que a gente tem de maior dificuldade, que é a questão seguinte: o que a gente faz com plástico pós-consumo? E a gente sabe que existem tecnologias que dá para utilizar isso, que é viável hoje, e as tecnologias evoluíram um monte, e com essa evolução a gente consegue estar tendo um custo mais baixo, uma viabilidade financeira, e eu acho que agora a gente começar a estar divulgando essas informações, está pedindo para o poder público e está integrando as cadeias para que a gente consiga fazer essa viabilidade, né, Hartmann? Exatamente. Antes de encerrar, eu quero fazer uma homenagem aqui a uma pessoa que está participando aqui, chamada Gerde de Castro. A Gerde Castro foi minha colega de ginásio. Caramba!
e me ajudou no discurso de formatura do ginásio, tá? Para fazer o discurso de formatura. Está aqui me prestigiando. Um grande abraço a ela e ao marido dela, o Fritz, o Alberto Castro, tá bom? E eu acho que ela tem que falar pelo menos boa noite, né? Ó. Então, pessoal... Ó, vai falar. Tem uma Boa pergunta? noite, tudo de bom? Parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Ô, Hartmann, novamente eu te agradeço. Semana que vem a gente tá junto. É fantástico, assim, o teu conhecimento sobre isso. Acho que você tem tanto essa parte técnica como essa parte, essa sensibilidade de cenários, de mercado. Eu acho que é um caminho aí que a gente tem que perseguir mesmo, e a partir daí que a gente começa a entrar e dar mais eco para a economia circular, o que faz sentido para todo o setor. E faz sentido para nós, como pessoas também, que a gente pensa sempre numa preservação, né? E aí, quando a gente trabalha nessa questão de reciclagem, ver que é possível, a gente começa a desmistificar uma série de coisas, né? Porque as pessoas, no primeiro momento, a gente não sabe o que fazer, a gente vai banir. Não tem como banir algumas coisas. Acho que a gente tem que aprender a trabalhar com isso, aprender a reciclar, e que isso seja de uma forma que a gente consiga reciclar tanto a parte ambiental, a parte econômica e a parte social. E eu acho que você trouxe na última e nessa, e possivelmente vai trazer na outra, que isso é extremamente sustentável e que a gente conseguir viver isso daí em equilíbrio. Muito obrigado mesmo. Muito feliz em ter você por aqui. Eu fico agradecido ao convite. Você sabe que estamos sempre dispostos aqui a devolver aquilo que a vida nos deu, tá? De conhecimento. E é um prazer realmente poder compartilhar aquilo que a gente acabou conhecendo ao longo do tempo aí, tá bom? Manuel, muito obrigado. Muito obrigado. Diga, Gerson. Ô, Manuel, o Hartmann é um dos grandes conhecedores desse setor de reciclagem. Ele conhece muito, ele conhece fábricas na Europa, nos Estados Unidos, ele anda por tudo, ele tem muito conhecimento, ele representa o Simplast na Biplast, por exemplo, ele está na rede. Então, ele conhece tudo. Ele sempre dá um show de conhecimento. Parabéns, Hartmann. Obrigado, Gerson. Obrigado. O Gerson, eu tenho um carinho muito especial pelo Gerson, porque quando nós éramos distribuidores, né, Gerson? Nós estávamos lá em 95, quando começamos a distribuição da antiga OPP, né? O Gerson trabalhava no setor de curtumes, né? Com o cunhado dele, eles tinham um curtume, e foram indicados para falar comigo que eles gostariam de investir em alguma coisa fora do setor calçadista, do couro, e disseram para ele que o plástico era um bom negócio, né? Na época, vale a pena, acho que comentar isso, é importante, na época a Maxkin, que hoje é o nosso grande empresa de pesquisas, né, aqui do setor, o Zunheda e a Solange tinham saído da Copesul, e tinham me procurado para perguntar o que eu sugeria, qual era um setor que eles poderiam fazer pesquisa. E naquela época o polipropileno estava começando a desbancar o PVC na água mineral, e era uma coisa com futuro. E eu encomendei, eu falei, olha, faz o seguinte, eu vou dar umas empresas para vocês da área de garrafas e tal, e vocês fazem uma pesquisa para a área de sopro. O que vai acontecer com o setor com sopro no polipropileno? A oportunidade. Eles fizeram a pesquisa, e quando o Gerson me procurou lá com o cunhado dele e um advogado, que era sócio deles também, eles disseram, olha, pega essa pesquisa aqui e dá uma olhada nesse setor, porque eu acho que é um setor interessante. O Gerson hoje é um dos maiores transformadores de sopro do Rio Grande do Sul. Isso foi em 95. Aí ele alugou um pavilhãozinho de 90 metros quadrados, tá? Que comprou uma máquina usada, recomendamos lá uma empresa que fazia aqui no Rio Grande do Sul, que até devia para nós lá e tal também. Compraram 2 maquininhas para começar. Em 8 meses, menos de um ano, já tinha um pavilhão de 300 metros. 1 ano e meio depois foram para um pavilhão de 3.000 metros. Né? E aí, um certo dia, eu recebi uma dívida lá de um pavilhão maravilhoso de um cliente que tinha desistido de continuar e nos devia.
E o Gerson assumiu esse pavilhão onde está implantada aquela grande indústria que é a Sopracinos, que eu tenho o maior carinho por eles. Temos uma história longa aí. Né, contou toda a minha história aí, Hartmann. Entregou tudo.